Fui. E aí, gente, beleza? Olha só, nossa live de hoje eu vou desenhar um personagem muito legal e eu vou responder várias perguntas no processo. Lembrando, gente, que fica salvo no IGTV as lives, então se você quiser ver depois, pode ver no meu IGTV e tem muitas lives já salvas lá. Então, vamos começar. Começando com a pergunta do Kaiuan Quase Famoso, que ele pediu pra eu desenhar os personagens do Caminho para El Dourado. E eu escolhi o Miguel, porque ele é bem legal pra fazer e vai ficar legal no processo aqui pra vocês. E outra pergunta que é a da Júlia Araújo, que ela mandou por e-mail. Ela perguntou: como eu sei que o corpo do meu personagem vai ficar com a cabeça? Você poderia responder na live? Então, eu creio que você quis dizer com relação à proporção, essas coisas. Vamos lá, eu vou ensinar. Começando, você fez o seu personagem, tá? Você quer fazer o corpo e a cabeça. Você sempre pode fazer a cabeça primeiro, com aquele esboço que eu ensinei. E aí, depois que você fizer a cabeça do personagem, você vai contar quantas cabeças ele tem. Como assim? O corpo dele, ele tem uma certa altura, certo? A gente, pra calcular isso, a gente usa as cabeças do personagem. Então, geralmente é 5 ou 6, se for um personagem adulto. Se for um personagem mais criancinha, é tipo 2 ou 3. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aí vai por diante. Não vai caber tudo aqui. Então, vamos lá fazer mais outras cabeças. Vou mostrar pra vocês. Esse personagem tem 5 cabeças, tá, gente? 4 couberam aqui, então vai cortar um pouco do corpo dele no desenho, mas tudo bem. Então, vamos lá. Contamos a altura do personagem e vamos começar com o resto do corpo. Puxando aqui o pescoço da cabeça, o peito. Lembrando, gente, que essa técnica aqui eu também ensino lá no meu curso gratuito, tá? Então, se você quiser ver mais a fundo, pode se inscrever lá, é gratuito. É só se inscrever. Se tiver perguntas pra vocês fazerem aqui ao vivo, pode perguntar que eu vou responder também, tá, gente? Vai fazer aqui a cintura dele. Geralmente, uma cabeça fica o peito, aí depois metade fica o resto da barriga, e aí metade da terceira cabeça começa a perna dele. Isso vai ser meio relativo, de personagem para personagem, só que esse aqui é assim. Lembrando, gente, que eu tô fazendo o Miguel, tá? Aí, vamos fazer ele aqui. Eu vou fazer ele tocando um violãozinho. Ó, pra quem quer saber sobre mão, eu vou fazer aqui aquele... Ó, pra quem quer saber sobre mão, eu tô ensinando a mesma técnica que eu falei numa apostila que eu criei pra galera do meu curso VIP, hein? Do meu... Quem tá inscrito no meu curso. Então, vamos lá. O cubo aqui, aí os cilindros. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 cilindros aqui e um cubo. Eu sei que é meio confuso, mas você vai entender. Puxando aqui pro dedão. Isso aqui é a primeira mão dele. Olha só, pra você fazer a mão do seu personagem, olha como é mais fácil você fazer a mão antes do braço. Porque aí quando você faz assim, dá pra ter uma ideia melhor de como vai ficar. Como ele tá tocando violão, vai ser assim. Agora vamos lá pra outra mão. Um cubo aqui. Tá vendo o cubo? Um cilindro. E mais 2 aqui. Isso aqui vai ser a outra mão. Está aqui bem definido. Ele tá tocando violão, então vai ficar nessa posição. E agora o resto. A roupa dele, ele é bem largo, assim. Acho que eu vou... Pra ficar melhor. Lembrando que isso tudo a gente tá definindo logo no rascunho
Vamos definir a posição do personagem bem certinho no rascunho para poder, depois na arte final, não ter erro. Tudo a gente vai definir nesse processo aqui. O Cauã Lourenço, 2020, perguntou: qual o melhor marcador para pintar o desenho? E que seja barato. Beijos, amo seus vídeos. Olha, eu não uso marcador para desenho. Tem uns que são legais, tipo assim, de tinta. Só que esses não são muito baratos, né? E não é tão acessível. O que eu uso é a lapiseira da Pentel, que você encontra em qualquer papelaria. E ela, o 05 ou 07, ela é boa, porque ela é bem precisa e bem macia. Então dá pra você fazer de uma forma melhor. E também dá pra marcar bastante. Não é feita pra marcador, né? Mas eu uso como isso e dá muito certo. Então dá pra improvisar. Fazendo aqui o violão do Miguel. Engraçado, né? Outro personagem que chama Miguel e toca violão. De desenho animado. Também tem o Miguel A Vida é uma Festa, da Pixar também, né? É verdade, né? E esse aqui também toca violão. Puxar aqui as cordas do violão. O Samuel Medlook perguntou quase a mesma coisa. Perguntou se você desenha com qual lápis? Então, essa é uma boa pergunta. Para fazer esboço, eu quase sempre, na verdade eu sempre desenho com o lápis Bic. Por que o Bic? É o Bic comum que você encontra em qualquer lugar. É o HB. Porque ele é bem fraquinho, sabe? Tipo, você consegue fazer traços bem leves e sem marcar muito. Isso é ótimo para fazer esboço. Até porque, para fazer esboço, você precisa ter uma mão leve, né? E quando você não tem uma mão muito leve, o Bic vai ajudar para você, né, se segurar e não marcar tanto assim. E isso é ótimo para esboço. É uma coisa que eu falo bastante. Não pesa a mão na hora do esboço. E aí, para fazer a line art, eu uso a Pentel, a lapiseira Pentel. E aí, para fazer sombreado, eu também uso o Bic ou outros tipos de lápis, por exemplo, da Faber-Castell, o HB, o 6B. Só que aí vai depender do que você for fazer. Mas a base sempre é o lápis Bic. É bom porque o Bic ele é bem acessível, né? Se encontra em qualquer lugar. Vamos lá puxar o cabelo dele aqui. A Bia.studies perguntou: você tem dica de alguma caneta para desenho barata que não seja nem Stabilo e nem Unipin? Então, caneta para desenho, eu não sei dizer, porque eu nunca usei caneta para desenhar. Então, essa pergunta eu realmente não vou saber responder, a não ser que você use a lapiseira da Pentel, porque eu acho que isso ajuda pro mesmo objetivo que você quer fazer. Mas caneta mesmo, eu nunca usei caneta para desenhar. A não ser aquelas da Bic mesmo, caneta Bic, aquelas são boas também. Mas aí você vai ter que ter um pouco mais de controle no seu traço na hora de fazer. Até porque caneta não apaga, né? Vamos fazer aqui o olho dele. Então aquela pergunta sobre a proporção, deu certo aqui. Eu contei as cabeças. Tem aqui 4 cabeças certinho, teria mais uma aqui, que é o resto do corpo. E deu certo, é só encaixar o corpo aí, seguindo as estruturas que eu passei no meu curso gratuito, certinho. Se você seguir, você consegue fazer certinho. Perguntaram sobre boca de cartoon, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, o Samuel Medlook perguntou como você faz boca de cartoon. Vamos lá, é bem simples. Vamos lá. Tá aqui o desenho, certo? Eu vou fazer a boca dele. Puxando aqui um sorrisinho. É como se fosse fazer um desenho muito simples, assim. A gente só vai adicionar alguns detalhes a mais. Ele tá sorrindo, né? Aí, isso aqui é a base. O dente. Não vamos marcar muito, né? Porque é o esboço, a língua e o dente de baixo. Basicamente é isso. Agora tem mais coisas aqui. A barbicha dele.
Então, é mais ou menos isso aqui, é bem simples. Pensa no Bob Esponja, que ele tem aquela boca bem icônica. É isso. Agora o nariz. Ó, a Amanda Underline V02 perguntou onde ela encontra o seu. Amanda, você pode ir na bio, tá? O link tá na bio do meu Instagram lá do perfil. E aí você se inscreve lá e vai chegar as aulas pro seu e-mail. Então é bem fácil de se inscrever, tá? E aí vai vir por dias. Pra quem não tá recebendo ainda, é por dias que vai chegar as aulas pra vocês, tá bom, gente? Então, se chegou só uma, só esperar um pouquinho que vai chegar o resto. Definindo aqui o rosto do Miguel. Depois disso, gente, a gente vai partir pra sombra do personagem, tá? Muita gente me pergunta sobre sombra e eu vou falar bastante disso. Tem que ver. A Gilmar Alcântara 2020 perguntou: uma mesa digitalizadora barata é boa para desenhar bem? Então, eu acho que é bom você comprar uma mesa digitalizadora barata, se for a sua primeira, entendeu? Tipo assim, porque você vai ter que se adaptar a ela. Não é a mesma coisa que o desenho no papel. Então, para você comprar a mesa digitalizadora, você vai precisar se adaptar. Então, é bom você comprar uma mais baratinha no começo, porque aí você vai ir se adaptando e para poder fazer os desenhos digitais, né? Então, você não vai perder muita coisa se você não gostar, por exemplo, de usar. Então, é isso. Você pode buscar, sim, para adaptação. As mesas mais baratas para... Não. Então, gente, o esboço aqui tá quase completo. Agora a gente vai partir para line art, tá? A Bianca.b.c.m perguntou como dar emoção para o desenho. Ah, então, isso é uma boa pergunta. Vamos lá. Aqui você pode ver que ele tá feliz, certo? O personagem tá feliz. Emoção, no caso, para personagens, né? Assim, vamos supor, eu vou desenhar, sei lá, a Ariel. Aí, antes de começar o desenho dela, eu vou definir a emoção que eu quero passar. Então, vamos fazer algo, vamos deixar bem simples para passar a emoção. Por exemplo, aqui tá dois olhos, eu quero fazer ela triste. Como se fosse um emoji. Aí, eu quero fazer ela feliz. A partir disso, eu vou começar o desenho, entendeu? Eu vou fazer um esboço bem esboço mesmo, bem bagunçado, só pra exemplificar pra vocês. Aqui ela tá feliz. Mesmo sendo um esboço bem simplificado, já dá pra ver que ela tá feliz. E aqui eu posso fazer ela, sei lá, assim. E eu sei que ela tá triste. E a partir disso eu faço um desenho baseado nessas coisas mais simples. Então, para passar emoção, quanto mais você simplificar o desenho, melhor. E aí eu posso fazer um desenho mais elaborado, só que a partir disso daqui. Eu defino a posição, o sentimento que a personagem tá, e assim que eu passo emoções para os meus desenhos. Agora, continuando aqui o Miguel, vamos para a line art dele. Essa parte aqui, eu vou revisar o desenho inteiro, como se eu estivesse refazendo. Só que aí, agora eu vou passar... Aqui o olho dele.
Gente, se vocês quiserem saber mais como faz olho, assim, mais aprofundado, na minha live que eu fiz na semana passada, aliás, no começo dessa semana, tá no meu IGTV. Eu falei sobre olhos, tá? Eu falei sobre olho realista e falei olho de anime também. Então, se vocês quiserem ver mais a fundo sobre isso, podem ir lá no meu IGTV que tá lá. Tá vendo aquela coisa que eu falei do marcador? É como se eu tô usando a mesma função de marcador, só que com a lapiseira da Pintel, para fazer a linha. Eu gosto porque ela é bem fininha, então dá pra você definir melhor os traços. Davi Barbosa Moraes perguntou também sobre os olhos, né? Como ele faz igual os dois olhos. Então, simetria de olho, olha, uma coisa que ajuda muito é essa linha aqui, ó. Eu fiz um olho, eu vou puxar uma linha para definir a altura do outro olho, etc. Você pode ver também o meu vídeo do IGTV que eu falei sobre olho, que eu também toquei nesse assunto de simetria, tá? Também é bom você fazer os dois olhos juntos, não fazer um depois do outro. Você vai montando eles junto. Faz um, depois faz um pouquinho do outro, depois um pouquinho. Cacau Cardoso perguntou qual é a folha melhor para desenhar. Olha, eu gosto muito de desenhar na folha, o papel verger. O papel verger é bom. Papel canson é bom também, para fazer sombreamento. E outro papel que é ótimo para desenhar é o sulfite comum. Eu tô fazendo, por exemplo, agora o desenho no sulfite comum. O sulfite comum, ele é muito bom para desenho. Tem outros que são bons, só que aí vai ser específico para sombreamento, para, sei lá, para outros tipos de desenho, para desenho técnico. Mas o sulfite eu acho que ele supre bastante a necessidade mesmo. E é bom que o sulfite é bem mais acessível. É engraçado que os materiais mais acessíveis são um dos... Então, gente, os materiais mais acessíveis, eles ajudam bastante na hora de fazer o desenho. It's Juan Farias 3 perguntou como você descobriu seu estilo de desenho. Então, Juan, é assim, o estilo de desenho é algo que vai vir com o tempo, tá? Se você tá no começo, ou até no meio, assim, se você já tá no intermediário, por exemplo, eu aconselho você a não se preocupar com estilo de desenho, tá? A se preocupar mais com técnica. Por quê? Porque o estilo de desenho vai vir depois que você souber a técnica, tá? Então, estilo de desenho vai vir com o tempo, não tem o que fazer. E é melhor você se preocupar antes com técnica. Vai incorporar muitos outros assuntos. Por exemplo, a mídia que você quer desenhar, se é animação, se é quadrinho. Tudo isso vai contar, então vai vir com o tempo. O importante é você estudar cada vez mais e vai vir naturalmente. Por exemplo, o meu estilo, eu acredito que seja mais em desenho animado. Até eu não tenho totalmente definido o meu próprio estilo. Mas eu gosto bastante de desenho animado e eu quero fazer mais animação, né? Então, o meu desenho, ele acaba tendo... ele tende a ser um estilo mais de desenho animado mesmo. Fazendo aqui a barba dele. Logo em seguida a gente vai ver sobre sombra, tá? A gente vai fazer o sombreado dele certinho. Agora eu tô aqui apagando as linhas de esboço do Miguel. A gente tem uma pergunta sobre sombreamento
Da Bia.studies também. Como eu sei o lugar certo para fazer sombra ou deixar o desenho realista? Então, isso vai depender da fonte de luz. De onde está vindo a fonte de luz? Se está vindo da direita, sombra vai estar na esquerda. E assim por diante. Eu vou tocar mais nesse assunto na hora que eu estiver fazendo o sombreamento do Miguel aqui. Então você vai ver certinho. Além disso, para fazer desenho realista, você não pode depender muito de linha, tá? Você tem que se depender quase que totalmente do sombreamento. Então, por exemplo, essa parte da line art não tem no desenho realista. Eu vou pular logo para sombra. Se fosse fazer um desenho realista. Lembrando que no meu curso que eu tô fazendo, gente, que eu tô elaborando pra vocês, eu toco bastante nesse assunto de sombreamento, tá? Sombreamento, desenho realista. Então vai ter bastante conteúdo sobre. E depois eu vou dar mais detalhes sobre o curso, tá bom, gente? Eu vou pintar aqui a barba dele antes. Agora vamos lá, vamos fazer o sombreamento. A luz eu vou fazer ela vindo aqui da direita, tá bom? Então aqui tá a fonte de luz. As sombras mais marcadas eu vou deixar na esquerda, então vamos lá. Eu vou fazer com linhas, tá bom, gente? Eu vou fazer esse movimento aqui. Você pode fazer ou esse movimento aqui ou pintar assim, para fazer o sombreamento. Como é um desenho, eu vou fazer com linhas porque não precisa ser totalmente realista, então dá pra fazer. Isso aqui, gente, é uma técnica chamada rachura, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, podem procurar rachura. Vamos fazer com bastante paciência essa parte aqui, porque leva um pouquinho de tempo mesmo, gente, é normal. Aí tá vendo que aqui na maçã do rosto dele eu não tô pintando, porque a fonte de luz tá vindo e bate na maçã do rosto, na testa, no nariz. Você tem que pensar como se ele fosse um personagem em 3D. E aí é assim que vai ficar. Aqui tem a sombra do cabelo dele. Deixar um pouquinho mais forte. Aqui a sombra da boca. A língua mais clarinha. E o dente vai ter uma sombra só em cima. Assim. Agora vamos pro corpo. Aí depois eu vou fazer o retoque, gente, com a lapiseira mesmo, tá bom? Pra fazer as partes mais escuras, até na sombra eu vou usar a lapiseira da Pentel. Mas aí é um truque que eu vou ensinar mais pra frente pra vocês. A roupa é mais escura, né, do que a pele. Ele tem a roupa bem escura, que é vermelha, né? Eu não vou fazer tão escuro aqui, senão vai demorar muito pra fazer, mas só pra vocês terem uma ideia.
Davi Siqueira Alves perguntou se existe outros tipos de esboço. Outros tipos de esboço? Olha, vai ter outros tipos para outros objetivos. Por exemplo, esse aqui que eu fiz é um esboço que eu fiz com o objetivo de passar emoção. Então eu não fiz aquela coisa mais técnica de fazer a estrutura do rosto, como eu sempre ensino para vocês. Não, aqui eu fiz algo mais livre, entre aspas. Isso aqui é usado bastante em desenho de animação, tá? Então, o desenho de animação esboço é com menos linha, não precisa de muita técnica, por exemplo, porque é mais para passar emoção mesmo. Então, tem outros tipos de esboço, só que eu sigo bastante esse porque ele é o melhor que tem, pelo menos na minha opinião. Aqui, sombreando o violão. Aqui são tons de cinza, tá, gente? Fazer a sombra. Quanto mais escuro, quanto mais claro, vai definir. Geralmente, quanto mais claro, mais perto fica. Tem um pessoal que chegou agora há pouco, eles estão com a mesma dúvida dos tipos de lápis que você usa no desenho. Só para falar para essa galera que chegou agora aí. Olha, gente, para quem chegou agora, essa dúvida de tipo de lápis, eu tô usando o Bic, tá? O Bic comum. Eu uso ele bastante para fazer esboço e para fazer sombreado. Agora, para fazer line art, eu uso a lapiseira da Pentel. E aí, outros tipos de sombra, eu uso o lápis... Aí eu uso o HB, o 6B... Mas aí vai depender qual o objetivo que eu vou querer. Também dá pra passar textura, né? Com diferentes tipos de lápis. Mas aqui eu só vou usar o Bic e a lapiseira Pentel mesmo. Que são os meus favoritos também. Quando vocês forem sombrear, gente, é legal vocês terem o lápis apontado desse jeito aqui, tá? Aponta com o estilete ou com a faca. Não deixa ele totalmente com uma ponta fininha, porque isso atrapalha na hora de sombrear. O sombreamento vai ficar melhor com a ponta mais grossa. Lembrando que é para deixar a mão bem levinha, não pesar a mão nunca, tá, gente? Porque senão vai estragar seu desenho. Inclusive, você tem aula disso também, né? De exercícios. Sim, eu vou colocar bastante no meu próximo... Eu vou colocar bastante disso no meu próximo curso, gente. Bem a fundo mesmo. E também tem coisas sobre isso no meu curso gratuito. Quem não se inscreveu ainda no meu curso gratuito, gente, é só se inscrever, tá? Tá na minha bio. Davi Siqueira Alves perguntou: como eu faço para saber o tipo de desenho que eu faço com mais facilidade? Eu acho que vai de gosto, sabe? Por exemplo, eu gostava muito de fazer cabelo. Muita gente falava que era a parte mais difícil de fazer no curso. Só que, como eu gostava muito de fazer, acabou que ficou mais fácil pra mim. Então, eu acho que vai de gosto. O que você mais tiver vontade, você vai treinar mais. E aí, consequentemente, vai ficar mais fácil pra você. Então, vai do que você mais gostar de fazer. Silva de Paula Mateus perguntou: você faz aulas de sombreamento no desenho? Faço sim, só que vai estar isso tudo no meu próximo curso, tá bom? É um curso que eu estou elaborando que você vai aprender a fundo sobre sombreamento, inclusive sombreamento realista, então vai valer muito a pena. Além disso, tem o meu conteúdo para a galera que se inscreveu no meu curso, que eu fiz uma apostila sobre sombreamento. É uma apostila
que não aprofunda tanto quanto no meu próximo curso, mas é muito boa para você aprender sobre sombreamento. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve porque vai valer muito a pena. Agora vamos pro sombreamento do cabelo dele. O cabelo dele é mais escuro aqui no fundo e depois vai clareando. Eu vou usar um pouco de efeito de cabelo mesmo para fazer as partes mais claras, tá, gente? Apesar de que ele não tem muito efeito de cabelo por ser um desenho animado. Mas vamos fazer para mostrar para vocês. Vou usar esse lápis aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar outro lápis aqui rapidinho. Olha, gente, para efeito de cabelo, é bom você usar uma ponta fina do lápis, tá? Então, ou a lapiseira é boa, ou o lápis da Bic apontado assim é bom também. Para efeito de cabelo. Porque é meio que o contrário da sombra. Vamos fazer aquele efeito meio de mato que eu ensinei. Só que aplicando no cabelo dele. Como o cabelo dele é loiro, vai ser mais fácil fazer. Porque é mais leve. Você tem que deixar a mão bem levinha e definindo. Paulo Henrique perguntou se você tem aulas de como criar personagens. Ah, Paulo, eu vou focar bastante nisso no meu próximo curso, tá? Eu vou lançar ele nos próximos dias e eu vou focar bastante em criação de personagens lá. Então, ó, fica ligado porque eu tô criando bastante conteúdo sobre isso. Dando um pouco de spoiler aqui, gente, uma coisa que é muito boa pra você é buscar bastante referência. Só que minha equipe não vai deixar eu falar mais porque a gente tá guardando pro lançamento mesmo. Falando nisso, gente, eu tenho uma equipe que eles dão suporte para quem mandar e-mail, tá? Então, se vocês tiverem algum problema no meu curso gratuito ou alguma dúvida sobre o curso em si, vocês podem mandar pelo e-mail que eles respondem lá, tá bom? E aí, isso é no e-mail que encaminham para você as aulas do curso. Então tá aqui feito um pouco do efeito de cabelo dele, tá, gente? Não é um efeito realista, porque não precisa ser totalmente realista, mas eu quis mostrar aqui pra vocês, só pra dar um exemplo. Deixar um pouquinho mais claro aqui no fundo, pra dar mais contraste. Agora eu vou só escurecer um pouco mais a barba, e já vai estar quase pronto o nosso desenho. Ó, o mesmo tom que eu usei na barba, eu vou usar na sobrancelha, tá? Porque tem a mesma cor. Assim. Aí. Gente, agora essa parte aqui é retox, tá? O desenho tá praticamente feito. Se você quiser, você pode também escurecer um pouquinho mais depois, adicionando mais linhas de rachura. Quanto mais escuro fica. Não precisa forçar, tá? Se você forçar, pode estragar. Então é só adicionar mais linhas e ir indo com bastante paciência e sombreando. Sombreamento, gente, é paciência. Não pode ficar ansioso nem com muita pressa, porque senão isso transparece no desenho. Eu já fiz bastante esse erro, gente, e dá muito pra perceber que você fez com pressa. Então, gente, fiquem bem calmos na hora de fazer o sombreamento.
Agora, gente, pra finalizar, eu vou usar a técnica de esfumaçamento. Peraí. Eu não tô achando... Olha, gente, eu vou usar... É porque eu não achei o papel higiênico aqui, mas eu vou usar o meu dedo, tá bom, gente? Vamos lá. É como se eu fosse maquiar o desenho. Vamos fazer bem levinho. Aí. Se você quiser, você também pode embrulhar um pedaço de papel higiênico no seu dedo, tá? Isso também ajuda para esfumaçar. Essa parte aqui, gente, tem que fazer com o dedo bem levinho, tá? Não é pra você amassar tudo. Vamos fazer bem de leve para não estragar o desenho. Isso dá um efeito mais realista para o sombreamento. Aí. Paulo Henrique perguntou: demora quanto tempo para aprender a desenhar bem? Olha, isso depende muito. Depende, sabe do quê? Da sua dedicação. Quanto mais você treina, quanto mais tempo você dedica para treinar, menos dias você vai conseguir fazer. Agora, quanto menos tempo você dedica para treinar, vai demorar mais. Isso parece ser meio óbvio, claro, mas, gente, não tem outro segredo. É prática, gente. É prática, prática, prática. No meu curso, eu acredito que vocês seguindo, né, o curso que eu vou lançar e vocês treinando bastante, em 60 dias vocês conseguem ir do básico até o intermediário. Ou até ao avançado, se vocês treinarem bastante. Então, vai depender bastante do aluno. Desenho, gente, é dedicação e treino. Não tem outra escapatória. E outra coisa, gente, é bem legal desenhar, então não tem por que não treinar, né? É tão divertido que acaba sendo uma coisa que nem dá tanto trabalho, assim. É só você treinar bastante, se divertir. Gente, desenho é diversão. Se você tá se divertindo fazendo, então tá certo. É claro que vai ter desenhos que não vai ficar como você quer que fique, né? Outros você vai ter mais dificuldade de fazer, mas isso faz parte, gente. O importante é você aprender com erro. Ou seja, até os erros, né, eles vêm para um motivo bom. E tá aí pronto o Miguel. Vou só assinar ele aqui para finalizar. E tá aí pronto. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta para responder? Ou tá tudo certo? Acho que é só isso mesmo. Então, beleza, gente. Foi esse o desenho da live de hoje. Eu gostei muito do resultado. Se vocês gostaram, comenta aí o que vocês acharam, o que mais vocês querem ver nas lives aqui. E também, dúvidas, pode mandar no direct, manda no e-mail também que a minha equipe responde. E é isso aí. Até a próxima live. Obrigado, viu, gente?